Então, pessoal, eu coloquei 4 tijolos só para complicar, mas não vai complicar nada, porque o raciocínio é o mesmo, dependente da quantidade de tijolos. No caso, eu fiz o corte longitudinal dos outros 2 tijolos, que é a distância entre dois pontos. Calcular a distância entre dois pontos é D2 raiz quadrada de y2 menos y1 elevado ao quadrado menos primeiro é x2, né? x2 menos x1 elevado ao quadrado. Depois é menos y2 menos y1. Isso seria a derivada, né? A derivada do, do cálculo, né? Seria o cálculo estrutural, né? Para a gente fazer a estrutura da parede. Mas, se a gente calculasse a distância entre dois pontos, também daria como se fosse no ensino médio. Porque se você ia saber a distância da base pela distância longitudinal. Então, você calcularia a outra distância. Eu vou fazer um vídeo com a distância da parte de y, que vai ser menor. A distância é menor do tijolo. O tijolo a distância de x, de y dele é menor. Então, o raciocínio é o mesmo mesmo. Então seria, se calculasse pela distância pelo ensino médio, seria a distância entre dois pontos de x e depois de y. E você pode calcular a área do tijolo, né? Se fosse o volume, teria que ter mais um dimensionamento que é Z, né? Mas como o programa não permite dimensionamento em Z, a gente faz assim, dessa forma. Mas não há necessidade de calcular o volume, no caso, para calcular a área de quantos tijolos vai caber na parede, né? Então, vocês vão calcular a derivada da distância entre dois pontos, que é x2 menos x1, que é dx, que é igual a x2 menos x1, e dy, que é y2 menos y1. Agora, você podia calcular usando a distância dos dois pontos, mas não há necessidade porque fica complicado. Se você calcular a distância, se você pegar um tijolo e medir, vamos supor que você não tenha treino ou nada para... Você mede pelo palmo. Um palmo tem 15 centímetros, calcula por 10. 10 centímetros por 15, entendeu? E pega o cálculo e faz, sem precisar de mexer com o tijolo. Você não precisa calcular exatamente o tijolo. Você tem que ter noção do dimensionamento do tijolo e fazer um cálculo aproximado. Mas o raciocínio é o mesmo. Você vai calcular x2 menos x1. Você pode calcular ou por inteiro o tijolo, a distância x2 por x1, que vai ter a mesma distância da base. Tanto da base de cima quanto da base de baixo tem a mesma distância. E x2 e y2 menos y1, que é a derivada dos dois. Você está usando o cálculo do ensino superior. Você não está usando nada de cálculo do ensino médio. O cálculo do ensino médio fica mais complicado ainda, porque é calcular a distância entre dois pontos. Você vai usar D2, raiz de 2, x2 menos y1 elevado ao quadrado menos y2 menos y1. Raiz quadrada dos dois, porque passa a distância para lá, complica pior. Ou então, o que sai do ensino superior, às vezes até é menos complicado do que vai para o ensino médio, na hora de você fazer um cálculo de engenharia.
Então é isso, pessoal. Depois eu vou colocar mais tijolo para a gente complicar o assunto. Se é que vai complicar.